Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para fazer a correção dessa atividade que está no fórum. São questões de língua portuguesa, eu olhei lá, é preciso respondê-las, tá bom? Eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, pra gente fazer um estudo, né? E corrigindo ao longo do percurso, e aí talvez sane aí algumas dúvidas de vocês com relação ao período simples e aos termos do período simples. Então vamos lá. A primeira questão: analise as alternativas a seguir e assinale a oração que não apresenta verbo de ligação. Bom, o que é um verbo de ligação, pessoal? Verbo de ligação é o verbo que expressa estado. Então, ele quer saber o verbo que não apresenta estado. Se ele não apresenta estado, ele é o quê? Ele é um verbo de ação. Ele quer saber a oração que apresenta um verbo de ação. Então, vamos lá. Pausa seu vídeo e olha aí, dentre essas 5 alternativas, qual é a questão que apresenta um verbo de ação, ou seja, que não apresenta um verbo de ligação, em que o verbo não é um verbo de estado. Pausa aí e me responde. Bom, agora que você já respondeu, segura sua resposta aí que eu vou fazer aqui um por um e a gente vai vendo. Joana continua gripada. Cadê o verbo? Continua. Então, continua é o meu verbo. E esse verbo é um verbo de estado. Por que eu sei que ele é um verbo de estado? Porque gripada, tá vendo aqui, ó? Gripada é o estado de Joana. Então, esse verbo continua, ele só está apresentando o estado de Joana. Então, aqui não é um verbo de ligação, certo? Todo verbo de estado é um verbo de ligação. Flávio vive doente. Quando eu falo que Flávio vive doente, eu estou falando de um estado de Flávio. Olha aqui, ó, doente é o estado de Flávio. Logo, vive é um verbo de ligação, um verbo de estado. Antônio anda preocupado. Anda é o verbo. Aí a gente tem que discernir. Esse anda, ele está expressando a ação de andar ou ele está demonstrando o estado em que Antônio anda? O estado em que Antônio anda. Então, ainda é um verbo de estado. Mário vive no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Outra aparição do verbo vive aqui, ó. Esse vive aqui é diferente. Por quê? Porque no Rio de Janeiro é o lugar em que ele vive. Então, Mário mora no Rio de Janeiro. É a ação de viver no Rio de Janeiro. Então, esse vive aqui, ó, não é um verbo de ligação. Então, possivelmente a letra D. Aqui, ó. Posso colocar aqui, ó. Que é a letra D. Vamos só confirmar, fazer a prova real aqui, ó. Ricardo parece feliz. Cadê o verbo? Parece. Parece é um verbo que expressa estado. Qual estado? Feliz. Então, feliz é o estado de Ricardo. Gente, tudo aqui que é estado se chama, lá na sintaxe, de predicativo do sujeito, certo? E esses verbos que expressam estado, sintaticamente, são os verbos de ligação. Tá bom? Então, esse aqui, ó, é o verbo que expressa ação. Vou colocar aqui, ó, ação. Logo, essa aqui eu vou colocar em verde. Pronto. Mário vive no Rio de Janeiro. Então, letra D. Quem marcou letra D aí, ó, parabéns. Então, vamos lá. 2. Assinale a alternativa que apresenta... Peraí, deixa eu ver quantos minutos que eu tô aqui. 3 minutos. Assinale a alternativa que apresenta uma frase nominal. Gente, o que é frase nominal? Frase nominal é uma frase que não contém verbo. É uma frase, o que é frase? Enunciado com sentido completo e é nominal, ou seja, não tem a presença de um verbo. Essa frase consegue passar uma mensagem sem que necessariamente dentro do seu enunciado tenha um verbo. Então, é uma frase nominal. Pausa aí seu vídeo e aí você vai procurar a frase nominal, ou seja, a sentença que não tem verbo. Procura aí. Pausa seu vídeo e procura. Bom, agora que você já procurou, eu vou fazer a resposta aqui uma por uma e a gente vai vendo. Ó. Socorram-me. Tem verbo? Tem. Olha o verbo aqui, ó. Socorram. É do verbo socorrer. Se isso aqui é um verbo, não é uma frase nominal. Próxima. A vida é muito perigosa nas metrópoles. Tem verbo? Tem. Olha o verbo aqui, ó. É o verbo ser. Se tem verbo, não pode ser frase nominal. Sorte sua. Tem verbo? Sorte
substantivo, sua, pronome. Não tem verbo. Então, aqui, ó, é uma frase nominal. Já sei que é essa resposta aqui. Então, letra C, para quem responder, eu vou colocar aqui em verde, ó. Sorte sua é a letra correspondente à letra certa. Vamos confirmar. Amor com amor se paga. Tem verbo aqui? Tem verbo aqui, ó. Paga. Paga é verbo, certo? Então, se paga é verbo, logo, essa frase não é nominal, é uma frase verbal. Não posso concordar com isso. Tem verbo? Tem sim. Olha o verbo aqui, ó. Posso. Se posso é um verbo, logo, não se insere em uma frase nominal, mas sim. O que não é frase nominal, frase verbal. Se é frase verbal, logo, é uma oração. Por quê? Toda sentença que tem um verbo vai ser uma oração. Próximo. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Diminuir isso aqui. Diminuir aqui, menorzinho, 10. Leia a seguinte notícia. Peixonauta já tem segundo filme em produção. Agora ele vai para a cidade. Gente, eu não sei. Eu acho que vocês não assistem Peixonauta não, né? Pois é. Então, vamos lá. Talvez o irmão de vocês, o irmãozinho mais novo, um primo. Mas tudo bem. Coloquei aí o que vale a intenção. Eu vou passar direto pro comando da questão, que é em relação ao título. Olha só, comando da questão. O título da notícia apresenta duas orações. Se ela apresenta duas orações, significa que ela apresenta duas orações, duas sentenças, duas frases verbais. São sentenças que têm verbo. Escreva a seguir quais são os sujeitos e os predicados das orações. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Ctrl C. Vem pra cá. Ctrl V. Deixa eu jogar 4 para baixo. E aqui, ó. Então, vamos lá. Peixonauta já tem segundo filme em produção. Temos um ponto e vírgula. Então, a gente já pode quebrar aqui, ó. Agora ele vai para a cidade. Primeira coisa, para eu saber, para eu analisar uma oração, para eu achar o sujeito e o predicado das orações, eu venho aqui, ó, e acho quem? Um verbo. Tem é o verbo. Para eu achar o sujeito é o quem da oração. Vou colocar aqui, ó, o sujeito eu vou colocar em roxo e o predicado, lilás, né? E o predicado eu vou colocar em ciano. Então, quem já tem segundo filme de produção? Peixonauta. Então, Peixonauta é o sujeito. Olha aqui, ó. Peixonauta é o sujeito. Depois que eu tiro o sujeito, tudo que sobra, predicado. Certo? Então, isso aqui é o predicado. Sujeito, eu posso colocar aqui, ó. Aliás, o predicado não é dessa cor, né? O que eu coloquei lá que o predicado era? Então, essa aqui, ó, é sujeito. Sujeito. Não é isso? E bem aqui, ó, é o predicado. E ele vai ser um predicado verbal. Por quê? Porque o seu verbo expressa ação. Próxima? Dúvidas? A próxima oração é essa aqui, ó. Agora ele vai para a cidade. Vamos colocar um ponto final para ficar certinho. Vai é o verbo. Quando eu estou vendo orações, a primeira coisa que eu encontro é o verbo. Quem vai para a cidade? Agora, ele. Então, ele é o sujeito. O sujeito é o quem do verbo. Pergunte para o verbo quem faz o que ele está falando e você encontra o sujeito. Ele é o sujeito. Vai para a cidade agora. Vai para a cidade. Eita. Vai para a cidade agora. Vai ser o quê? O meu predicado. Certo? O agora também. Ó. Sujeito e predicado. Então tá aí. Esses são os sujeitos e esses são os predicados. Ok? Dúvidas? Próximo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar. Ctrl mais. 200%. Vou fazer assim, ó.
Leia a frase a seguir. Pesquisadores associam o problema do trânsito à falta de transporte público. Identifique e classifique os objetos que completam a forma verbal. Então vamos lá. Cadê o verbo? Associam. Associam é o verbo. Vamos achar o verbo. Quem associa, associa algo a alguém. Olha aqui, ó. Quem associa, associa algo a alguém. Então, esse verbo associar é um verbo transitivo direto, né? Quem é o... Aliás, quem associa, associa algo a alguma coisa. Então, algo é o meu objeto direto. Por quê que ele é objeto direto? Porque ele não tem preposição. A alguma coisa. A algo vai ser o objeto indireto. Então, esse verbo é transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele é um verbo que apresenta duas transitividades. Certo? Então, o verbo associar, ele é um verbo que pede dois complementos. O problema de trânsito, objeto direto, porque vem sem preposição. Olha aqui o artigo, não tem preposição. E objeto indireto, a falta de transporte público, vem sem preposição. Certo? Então, identifique e classifique os objetos que o complementam. Então, são esses aqui, ó. Vamos ver se a gente organiza aqui, ó. Ele já falou, ó, os objetos. Quando ele fala os objetos, ele subentendeu que ali eu teria quantos objetos? Mais de um. Então, eu tenho dois aqui, ó. O problema de trânsito, que é o objeto direto. Eita, não. Ctrl Z. Esse. É isso aqui, ó. O problema de trânsito, que é o objeto direto, e a falta de transporte público, que é o objeto indireto. Certo? Agora vamos lá. Deixa eu diminuir isso aqui também. Última questão. Certo? Agora a última questão eu vou deixar para vocês responderem. Ok, pessoal? Vocês vão responder essa última questão e vão colocar aqui. Então, esse videozinho tá lá no YouTube, eu vou colocar também dentro da sua plataforma Farias Brito, tá? Para você acessar aí a explicação. E vou deixar essa resposta aqui no fórum, é só você acessar, tá bom? Muito obrigada pela paciência. Tá bom? Até lá. Tchau.